Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos fazer a análise dos resultados de sistemas não terminais usando o Arena e o Output Analyzer. Os nossos objetivos são determinar o período transiente pelo método de observação visual, calcular o número de lotes necessários para que nós possamos calcular o intervalo de confiança de uma variável de um sistema não terminal e fazer o cálculo de um intervalo de confiança também usando o Output Analyzer. Para ilustrar esses conceitos, nós vamos usar o seguinte exemplo. Uma fábrica em que os pedidos chegam e aí é feito o processo de fabricação de um determinado produto. Esse produto passa por uma etapa de teste. 80% dos produtos são aprovados e são despachados para os clientes e 20% desses produtos eles entram aqui numa etapa de reprocesso e depois do reprocesso são testados novamente. Se o produto for aprovado é despachado, se não volta ao reprocesso. Aqui nessa tabela nós temos as distribuições que definem o tempo para a realização de cada uma dessas atividades. Qual é o nosso objetivo? Nós queremos calcular o tempo médio para a fabricação de um produto, não importa se ele passou pelo reprocesso ou não. E queremos calcular o intervalo de confiança de forma que este intervalo seja de no máximo 10% do tempo médio. Na verdade, o meio intervalo 10%. Então, 10% a mais ou 10% a menos da média é o nosso limite de erro aceitável. Bom, o que nós precisamos fazer? Como se trata de um sistema não terminal, vamos supor uma fábrica que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, nós precisamos primeiro determinar o período transiente para que nós possamos descartá-lo e aí sim considerar apenas os dados úteis, vamos dizer assim, para o cálculo dos nossos resultados. Como é que nós fizemos isso? Primeiro, no Arena, nós precisamos inserir um componente do tipo record que vai registrar a variável de interesse. No nosso caso, a variável de interesse é o tempo entre o começo da fabricação da peça e a saída da peça da fábrica. Aqui nós temos no Arena o modelo que implementa esse sistema que nós queremos modelar. A chegada das peças, seguindo uma distribuição exponencial de 20 minutos, o componente assign, que simplesmente registra o tempo de chegada para que nós possamos lá no final saber o tempo total para a fabricação do produto, vai para a rota de processo, é feito o processamento seguindo a distribuição dada no problema, vai para a rota de teste, no teste é inspecionado, 80% dessas peças vão para a rota de saída, e aí na rota de saída simplesmente armazena o tempo de processamento, depois nós vamos dar uma olhada nesse componente, e 20% vai para o retrabalho, passa pela etapa de retrabalho e volta para fazer um novo teste. Todos esses componentes já foram abordados em vídeos anteriores quando nós falamos especificamente sobre o Arena. Agora aqui no record, embora nós já tenhamos visto isso, eu vou dar uma enfatizada. Por quê? Aqui nós temos a variável que eu chamei de tempo de passagem. O que é o tempo de passagem? É o intervalo de tempo calculado a partir do atributo daquele produto tempo de chegada. Ou seja, aqui no assign, cada novo pedido, cada novo produto que começa a ser fabricado, ele armazena no atributo tempo de chegada em que momento isso ocorreu. E quando aquele produto passa aqui no record, ele pega o intervalo de tempo e salva na variável passagem o tempo em que o produto ficou na fábrica, independente dele ter passado pelo reprocessamento ou não. E é justamente esse tempo que eu quero calcular a média no final. Em média, quanto tempo eu estou levando para fabricar um produto. Assim, com esse componente record que a gente já conhecia, nós conseguimos calcular o tempo para a fabricação do produto. Só que agora nós queremos ir além disso. Como nós vamos analisar esses dados no Output Analyzer, nós precisamos salvá-lo em um arquivo. Para isso, nós vamos inserir um componente Statistic da palheta Advanced Process. Nós já vimos isso também na aula anterior sobre sistemas terminais. Qual é a diferença entre os dois casos? No vídeo anterior, nós criamos aqui uma estatística do tipo output. O que é um output?
Uma estatística output ela vai pegar a variável de interesse, né, a minha variável de interesse, vai calcular a média daquela variável ao longo de toda a replicação e salva no arquivo o valor médio de toda a replicação. No vídeo anterior, nós fizemos um exemplo que nós fazíamos 10 replicações de um sistema do banco e pedíamos para ele salvar o tempo de fila, o tempo que o cliente ficava na fila da mesa de atendimento. Como era um componente, uma variável output, ele salvava 10 valores no arquivo. O tempo médio de fila na replicação 1, o tempo médio de fila na replicação 2, até a replicação 10. Agora não, agora eu não quero saber só o tempo médio no final, eu quero saber o tempo, nesse caso aqui é o tempo de passagem do produto, né? Mas poderia ser um tempo de fila, poderia ser outras variáveis também. Mas eu quero saber disso à medida em que a simulação acontece. Cada produto que sai lá no final da minha fábrica, eu quero guardar o tempo de passagem dele. Para quê? Porque o meu objetivo é plotar um gráfico com os tempos de passagem de todos os produtos para identificar qual é o período transiente. Por isso que nós usamos aqui uma variável do tipo tele. Qual é a variável que eu quero mostrar? É o tempo de passagem, é aquela variável que nós registramos aqui no componente record. E aqui nós temos o arquivo onde esses dados serão salvos. Voltando aqui, nós vamos executar uma simulação de 20 mil minutos. Por que 20 mil minutos? Porque é aproximadamente um mês de serviço da fábrica. E aí, eu acredito, né, uma opinião inicial, vamos dizer assim, uma estimativa inicial, que com 20 mil minutos já dê tempo da fábrica atingir o regime permanente, passar pelo período transiente. Para o vídeo não ficar tão longo, eu já executei essa simulação e esse arquivo está aqui, ó, tempo de passagem 20.000.dat. O que nós vamos fazer com esse arquivo agora? Nós vamos lá no Output Analyzer, vamos criar um projeto, importar os dados e vamos criar algumas médias móveis para nós entendermos o comportamento desta variável. Então aqui no Output, novo, vamos adicionar tempo de passagem com 20 mil, gráfico, média móvel. Primeiro eu vou colocar uma média móvel de 1 aqui, ó. Lembrando que média móvel de 1 apresenta os dados brutos, né? Eu não estou agrupando ninguém. Só para vocês verem que fica uma oscilação bastante grande. Embora a gente já consiga ver alguma tendência, fica meio poluído o gráfico. Vou gerar uma média móvel com 10 aqui agora. Janelas de tamanho 10. Percebam que já fica mais fácil da gente identificar alguns padrões. E vou gerar uma média móvel aqui com uma janela de tamanho 50. E agora sim, ó, percebam que a gente tem uma variação inicial aqui, e aqui por volta dos 12 mil é que o nosso sistema se estabiliza. Lembrando que eu comentei no vídeo anterior, observação visual é um método subjetivo, então algumas pessoas podem entender que o gráfico demonstra que o período transiente acabou num ponto, outros em outro. Aqui eu entendo que, como nós temos uma certa estabilidade, é claro que depois ele volta a ter picos, isso é normal de um modelo aleatório, né? Mas essa padronização que teve aqui, essa uniformidade nos resultados, para mim indicam que nós já superamos aquela etapa inicial do período transiente. Por isso eu vou padronizar que aqui, por volta do período 12 mil, depois de 12 mil minutos, é que nós temos o período, entramos no regime permanente. Feito isto, gente, agora nós precisamos escolher a técnica que nós vamos usar com base no tamanho do período transiente. Eu comentei no vídeo anterior, se o período transiente é pequeno, eu posso usar replicações independentes, é mais interessante usar replicações independentes. Por outro lado, se o período transiente for muito grande, o fato de usar replicações independentes vai gerar um desperdício de dados e talvez vai demandar muito tempo de processamento. E aí nós vamos optar pela técnica de loteamento. Nesse primeiro momento nós vamos seguir com a técnica de loteamento. No final eu volto a falar sobre replicações independentes. Como é que funciona a técnica de loteamento? Nós temos que voltar no Arena e rodar uma simulação com pelo menos 10 vezes o período transiente. Nosso período transiente era 12 mil, 10 vezes 12, 120.
mais 12.000. Por que mais 12.000? Porque 12.000 eu preciso descartar. Então, se eu quero ter aqui 10 lotes de 10.000 válidos, eu preciso ter 11, na verdade, 11 lotes, porque o primeiro eu vou descartar. Por isso, nós vamos rodar com 132 mil minutos. Vindo aqui no Arena, a gente já viu como fazer isso, menu configurar. Aqui no loteamento eu não mudo o número de replicações, é sempre uma. Eu mudo o tamanho das nossas replicações. Também não vou rodar, porque eu já rodei e já tenho esse arquivo aqui, ó. O tempo de passagem de 132 mil minutos. O que eu vou fazer com esses dados? Eu tenho que ir lá no Output Analyzer e eliminar o período transiente. Como é que eu faço isso? Por meio do menu Analisar, Lotear e Truncar. Então vamos aqui, ó. Deixa eu fechar. Vou fechar porque agora eu não estou mais analisando aquele arquivo com 20.000, tá? Até não preciso fechar, posso adicionar aqui, vamos adicionar um novo arquivo, ó. Agora nós temos o arquivo de 20.000 e o arquivo de 132.000. Vamos no Analisar, Lote, Truncar. Qual é o arquivo que eu quero truncar? O de 132.000, tá aqui. Que tipo de truncagem eu quero fazer? Eu posso fazer pela quantidade de observações ou de peças que passaram ou por tempo. No nosso caso, como a gente está fazendo os cálculos por tempo, eu vou colocar aqui, ó, 12.000. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu vou pegar esse arquivo que tem 132.000 minutos de simulação e vou cortar os 12.000 minutos iniciais, porque eu entendi que 12.000 é a duração do período transiente. Vamos salvar isto aqui. Vou chamar aqui, ó, de tempo de passagem 132.000 truncado, para eu saber que é o arquivo truncado. Então tá aqui, vou dar um OK. Gerou o nosso arquivo, deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui está o arquivo com 132.000 truncado. Na verdade, 120.000, né? Ele tirou os 12.000 primeiros. O que eu preciso fazer agora? Agora eu tenho que gerar um correlograma que vai identificar o tamanho do lote. Por que há poucos minutos atrás eu falei que se eu puder usar replicações independentes é melhor? Porque quando eu tenho replicações independentes, o Arena, cada nova replicação, ele zera todos, ele começa com novos números aleatórios. Então, os resultados de uma replicação são totalmente independentes da outra. Quando a gente trabalha com loteamento, não. Eu expliquei no vídeo anterior, os resultados de um lote são afetados pelo resultado do lote anterior, e isso não é interessante. Com o correlograma, nós vamos descobrir o tamanho do lote para que essa dependência seja a menor possível, ou que eu possa, em outras palavras, considerar que um lote, o resultado de um lote, não depende do anterior. Como é que nós fazemos isso? Analisar correlograma. Então vamos voltar aqui, analisar correlograma. Que dados eu quero analisar aqui, ó? Eu não quero mais o arquivo de 132.000, eu quero o truncado. Então eu mudei o tipo de arquivo aqui, selecionei o truncado. Eu quero intervalos de até 50, ou lotes com até 50 observações. Vamos dar um OK. Aqui está o nosso correlograma. Percebam que quando a gente tem... O que esse correlograma está dizendo? Quando eu tenho lotes muito pequenos, o resultado... Existe uma correlação muito grande entre eles, ou seja, o resultado de um lote depende do anterior. À medida que o tamanho do lote aumenta, isso vai diminuindo. Qual é o parâmetro que eu uso? Normalmente 0,05. Então, a hora que eu achar uma correlação menor que 0,05, é porque o tamanho daquele lote está adequado. Notem que eu cheguei até os 50 e não cheguei lá. Ó. O menor é 0,14, ou seja, lotes com até 50 observações ainda não têm a independência suficiente. Então eu vou fechar aqui, vou fazer um novo correlograma, né? Felizmente aqui no Output é muito rápido, com intervalos com lotes de até 100 observações. Então aqui, ó, se eu tenho um lote de uma observação, eu tenho uma correlação muito alta, de duas também, e vai diminuindo, até que se a gente chegar aqui no 80, ó, certo? Eu cheguei aqui em 0,044, ou seja, abaixo do 0,05. Se vocês olharem aqui os outros resultados, todos são superiores a 0,05. Isso quer dizer o quê?
eu preciso ter lotes com 80 observações, ou seja, 80 produtos. Cada lote ali que passaram 80 produtos na fábrica, eu posso considerar como um lote independente dos demais. Feito isto, agora, o que nós vamos fazer? Nós sabemos que o lote tem que ter 80 observações. Por que nós estamos fazendo tudo isso? Para calcular o tamanho, a duração da simulação que eu preciso para calcular um intervalo de confiança. Então agora nós temos que fazer algumas continhas aqui, ó. Pelo correlograma, o tamanho do lote deu 80 observações. Os autores sugerem, os especialistas na área de simulação, uma margem de segurança de 10 vezes. Notem que é uma margem bastante grande. Então o nosso tamanho do lote vai ser 80 vezes 10, 800 observações. Considerando que uma observação acontece a cada 20 minutos. Por que uma observação a cada 20 minutos? De onde surgiu isso? Daqui, ó. Em média, seguindo uma distribuição exponencial, os pedidos para a fabricação de novas peças chegam a cada 20 minutos. Uma distribuição exponencial com média de 20 minutos. Então, a cada 20 minutos eu começo a produção de uma peça. E aí, o tamanho do lote, se eu tenho que ter 800 observações, cada observação leva em média 20 minutos, quer dizer que o tamanho do lote vai ser de 16.000 minutos. Agora eu tenho um tempo de descarte de 12.000. Então, qual é a minha amostra piloto? No vídeo anterior eu falei para vocês que quando a gente faz replicações independentes, em geral a gente faz uma amostra piloto com 10 replicações independentes. O raciocínio aqui se mantém, só que ao invés de ter 10 replicações, eu tenho 10 lotes. Então, 10 vezes 16.000 minutos, que é o tamanho do lote, mais 12.000, que é o tamanho do período transiente. Então, eu vou descartar 12.000 no início e vou ter aqui mais 160.000 de dados válidos. Isso dá uma margem, dá um valor de 172.000 minutos. Em geral, a gente arredonda um pouquinho para cima. Por quê? Porque esse 20 minutos é uma média. Pode acontecer de alguns lotes ter mais tempo ou em outros menos tempo. Então, para garantir que o nosso tempo vai ser o suficiente para chegar às 800 observações em cada um dos 10 lotes, a gente sempre arredonda para cima. Então, chegamos aqui em 180.000. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos voltar no Arena e executar a nossa replicação com 180.000. Da mesma forma, eu já fiz isso, ó, já tenho esses dados aqui dos 180.000. O que nós vamos fazer? Vamos abrir no Output Analyzer, vamos descartar o período transiente e vamos separar os dados em lotes com 800 observações. Então, vou voltar aqui no Output, vou adicionar um novo arquivo, que é o arquivo agora dos 180.000, que foi gerado lá no Arena, Eu teria que voltar no Arena e rodar a simulação com 180.000 minutos, mas eu já tinha feito isso antes. E agora nós temos que truncar novamente, certo? Vamos truncar o arquivo aqui. Opa, não é esse. O arquivo de 180.000. Nós vamos truncar, vamos tirar os 12.000 minutos. Só que agora, além de truncar, nós vamos lotear. Nós vamos lotear por observações. Que tamanho? 800. Porque é o que o nosso slide falou aqui, ó. Eu tenho que ter 800 observações por lote para eles serem independentes, já com uma margem de segurança. E agora vamos salvar esses dados onde? Então eu vou chamar aqui, ó, tpassagem 180.000 e vou colocar aqui, ó, lote truncado e loteado. Então é um arquivo que é feito o truncamento e o loteamento desses dados. Aí agora é só dar um OK. Foi feito. Vamos analisar aqui, ó. Tá o nosso arquivo aqui. Qual é a diferença deste arquivo para este? Esse arquivo aqui, nós tiramos os 12.000 minutos iniciais, que é o período transiente, e o restante ele está dividido em 10 lotes. Aqui não, aqui está tudo junto, é uma replicação só. Aqui, embora seja uma única replicação, já está dividido em 10 para que o Output Analyzer possa analisar esses 10 lotes como se eles fossem 10 replicações diferentes.
E agora, feito isso, nós vamos calcular o intervalo de confiança usando esse arquivo loteado. Então vamos voltar aqui, ó. Analisar intervalo de confiança, mesma coisa que a gente fez quando nós tínhamos um sistema terminal. Vou pegar os dados aqui, ó, do nosso arquivo. Temos que trocar aqui o 180 truncado loteado. Ok. Meu nível de confiança é de 95%. Ok. Temos aqui, ó, em média, os produtos levam 149 minutos para serem fabricados. E o intervalo de meia largura deu 14,8, no limite do que eu queria. A gente queria 10%. Nesse caso, o nosso problema encerrou aqui, porque eu já calculei que tem uma média de 149 minutos para ser processado e com um intervalo de 14,8 minutos para mais ou para menos. Lembrando do vídeo anterior, vamos supor que eu não atingi o 10% que eu quero aqui. O que a gente vai fazer? Nós vamos usar aquela mesma fórmula que nós vimos no vídeo anterior, que permite calcular quantas replicações a mais eu preciso fazer. Nós vamos usar a mesma fórmula, só que aqui, ao invés de calcular quantas replicações, nós vamos calcular quantos lotes a mais. Vamos supor que não atingimos o resultado, usamos a fórmula e chegamos no resultado de 15. Ou seja, a gente tem que ter 15 lotes. O que a gente tem que fazer? Temos que voltar aqui, ó, e refazer esse cálculo. Ao invés de 10 lotes, 15 lotes. E aí, rodar a simulação no Arena e fazer todo este processo. Não é o nosso caso aqui, já atingimos o nosso resultado usando o loteamento. Reforçando a vantagem do loteamento, nós simulamos 180 mil minutos, descartamos 12 mil apenas e aproveitamos todo o resto. Mas e se eu quiser analisar por replicações independentes? Eu posso? Posso. O que eu vou fazer? Nós vimos na aula anterior que eu preciso executar 10 replicações para a nossa amostra piloto com um tamanho de N0, que é o tamanho do período transiente, 12 mil, mais o N. E aí a sugestão é que o N varie entre N0 e 2 vezes N0, ou seja, de 12 a 24 mil. Depois disso, nós vamos descartar o período transiente. Aqui é que está a desvantagem da replicação independente. Vamos supor que eu fiz 10 replicações de 24 mil. Para cada replicação eu descarto 12 e aproveito 12, descarto 12 e aproveito 12, descarto 12 e aproveito 12, 10 vezes. Enquanto lá no loteamento não, eu descartei 12 e aproveitei os outros lotes todos, tá? Mas, como eu já comentei, tem a vantagem de aqui nós termos uma independência melhor do que aquela que o correlograma nos mostra. Feito isso, a gente vai calcular, descartar o período transiente, como? Ali no lote truncar, descarta os 12 mil primeiros e calculamos o intervalo de confiança da mesma forma que a gente viu lá no vídeo sobre sistemas terminais. Eu não vou fazer aqui no output, que a gente já fez no outro vídeo, mas só para vocês terem uma ideia da diferença entre calcular este N daqui, ó, como sendo igual ao N0, ou seja, aproveita 12 e descarta 12, ou fazer esse N com o dobro de N0, 24 mil. Então aproveita 24 e descarta 12. Nesse primeiro exemplo, ó, eu rodei uma replicação com 24 mil, descartando 12 e aproveitando 12. Tivemos um tempo médio de 185 minutos aqui. E aqui é um outro sistema, tá, gente? Não comparem o resultado com aquele do loteamento ali, é um outro modelo. Tivemos um resultado com uma margem de 37,5 minutos, né? Então muito acima dos 10% que eu queria. E aí, usando aquela fórmula que a gente conhece, ele definiu que nós precisamos de 42 replicações. E aí, fazendo as 42, a média caiu para 181 e o meia largura veio para 11, bem abaixo dos 10%. Então, chegamos ao resultado que a gente queria, com 42 replicações. Seguindo aqui, ó, se eu rodar com 36, notem que na primeira aqui a média já deu de 175 e o intervalo 18,5, ainda não deu 10%. Fazendo o cálculo da fórmula, ele sugeriu 12. 12 a média veio para 17, o intervalo 17,2, ainda não deu 10%. Recalculando na fórmula 13,
Aí com a forma com 13 sim, média 168 e um meia largura 16.2, abaixo do 10% que eu queria. Importante, gente, deixar bem claro. Sistema terminal, aulas anteriores, sempre a gente analisa por replicações independentes. Sistemas não terminais, podemos analisar por loteamento ou por replicações independentes. Se for por loteamento, é só seguir os passos que eu acabei de fazer com vocês aqui no Arena e no Output Analyzer. Se nós quisermos optar por replicações independentes, é importante vocês só observarem aqui o tamanho que vai ter cada replicação. Por quê? Porque lá no sistema terminal, a replicação dura o tempo de funcionamento do sistema. 6 horas num banco, 8 horas numa loja e assim por diante. Aqui no não terminal a gente não tem isso. Por isso que a gente faz esse cálculo aqui, do tamanho de cada uma das replicações ser o tamanho do transiente mais ele ou até o dobro dele. Fazendo esse cálculo aqui, aí é só voltar lá no vídeo de sistemas terminais e executar todo o passo a passo, que ele vai ser praticamente igual. Sem esquecer, obviamente, de que lá no sistema terminal não tem período transiente. Então, o arquivo que o Arena gera, eu calculo o intervalo de confiança direto. Aqui no não terminal, não. O arquivo que o Arena gera, eu preciso descartar o transiente e aí sim fazer os passos para gerar o intervalo de confiança. Por hoje é isso, gente. E assim nós terminamos aqui essa parte de análise dos resultados e cálculo do intervalo de confiança de sistemas terminais e não terminais. Até a próxima!